Fala aí, DevPro! Aqui é o Renzo Nutitelli e eu sou engenheiro de computação formado pelo ITA. Além disso, eu dei 4 anos de aula no ensino superior, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC, que fica aqui no estado de São Paulo. Só que durante esse tempo eu desenvolvi em paralelo a minha carreira em programação, onde eu tenho mais de 15 anos de experiência. Com um pequeno grande detalhe, durante todo esse tempo eu não passei sequer um dia na minha profissão desempregado. Cheguei a evoluir a minha carreira até chegar em um ponto onde eu ganhava 20 mil reais trabalhando apenas 32 horas por semana. E qual é a minha missão aqui? A minha missão é te ensinar os 7 passos fundamentais para você aprender o framework mais utilizado da linguagem Python. E para que você possa também construir uma carreira à prova de crise. Lá no passo 6, na aula anterior, você aprendeu a editar, a alterar as informações que estavam armazenadas no nosso banco de dados. Se você não assistiu essa aula, então é importantíssimo que você volte lá. Porque nesse 7º e finalmente último passo, você vai aprender a última operação essencial de qualquer aplicação web, que vai ser a exclusão dos dados do seu banco. Então, confira aí essa super última aula. Fala aí, DevPro, beleza? Finalmente nós chegamos na última parte da nossa implementação, que é implementar a remoção de tarefas da nossa lista. Como sempre, vamos começar aqui com os nossos testes. Então, eu vou criar aqui o arquivo teste apagar tarefa. Então, vamos criar aqui o nosso teste e ele vai ser, na realidade, muito parecido com a parte de edição. Então eu já vou copiar aqui a resposta da parte de edição para a gente reutilizar. Vou importar aqui o PyTest com Alt e Enter. Preciso também criar aqui a minha tarefa, então vou importar o nosso modelo tarefa. A tarefa a ser apagada normalmente já estará feita. E aqui eu vou utilizar apenas o nome para essa fixture de tarefa. Então eu vou substituir todas as referências de tarefa pendente para apenas tarefa. Feito isso, a resposta eu vou deixar apenas como resposta mesmo. Aqui eu vou fazer também uma chamada em reverse, importando aqui do Django. E eu não preciso de nenhum dado para apagar, eu só preciso do ID na realidade. Então ele já é passado aqui. E aí eu vou dar o nome para esta URL de apagar. Feito isso, devemos apenas escrever agora o nosso teste, confirmando a remoção da tarefa. Então def teste apagar tarefa, onde nós vamos fazer a requisição obtendo uma resposta, e aí nós vamos nos certificar de que a tarefa não existe. Então eu vou escrever aqui not tarefa.objects para acessar o meu banco de dados e me certificar de que esta tarefa não existe. Vamos rodar aqui os nossos testes e veja que o erro, como sempre, passa a ser repetitivo. E na realidade você tem que ficar feliz quando as coisas ficam repetitivas e chatas em programação, porque significa que você encontrou um padrão, você segue um processo de desenvolvimento. Então veja que o erro que vai dar aqui é que a URL não existe, e nós já sabemos como resolver este problema. Vamos lá no nosso arquivo de URLs e criar também aqui um path para apagar as minhas tarefas. Vai ser até parecido aqui com detalhe, só que eu vou colocar aqui, olha, o apagar barra o identificador da minha tarefa. Vou alterar aqui de detalhe para apagar. Como essa função ainda não existe, vamos criar esta função aqui no meu arquivo de views. Inclusive já reaproveitar essa resposta HTTP que está aqui em cima, porque vai ser a mesma resposta. Depois de apagar, a gente quer fazer um redirect para home para listar novamente as minhas tarefas. Aqui eu vou aproveitar nesse detalhe e limitar a chamada da edição para o método HTTP post. Então vou colocar aqui method igual a post. E eu vou utilizar esta mesma condição lá na minha parte de delete. Então eu vou simplesmente identar aqui, colocar o mesmo if aqui e buscar lá no meu banco de dados a tarefa através do objects, filtrando por aquela tarefa que tem o ID igual ao parâmetro que me é passado como tarefa ID, aqui em cima, passando isso aqui como parâmetro e simplesmente chamando o método delete dessa query set.
Feito isso, vamos rodar novamente os nossos testes e verificar se existe algum erro e veja que os testes passaram. O que falta apenas é inserir o botão de apagar aqui dentro da nossa página. Vamos então fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui e vou criar uma linha para separar a porção do botão de apagar do nosso formulário de edição. Então eu vou criar aqui uma div com a class row, que vem do Twitter Bootstrap, e vou criar basicamente aqui duas colunas. A primeira delas vai ser para o botão, e ele pode ficar até pequenininho, ocupando apenas uma coluna de 12. Então eu vou colocar aqui o class call-1 para ocupar apenas uma coluna, esse botão aqui. E vou fazer o mesmo para o formulário, só que aí eu vou ocupar as demais 11 colunas. Portanto, eu vou puxar aqui o meu formulário lá para cima. Então pego este formulário aqui, vou colocar aqui na parte da coluna 11. E na realidade o formulário de apagar ele é muito parecido com esse daqui. A única diferença é que só vai ter um botão, não vai precisar ter input. Então eu vou copiar, vou trocar aqui o formulário de detalhe para apagar. Não preciso aqui de input nenhum, só preciso do meu botão submit e vou trocar o nome para apagar. O tipo do botão aqui, eu vou utilizar a classe do Twitter Bootstrap, que é a Danger, para ficar um botão vermelho. Vamos verificar como fica aqui na tela. Atualizando aqui, veja que justamente eu tenho o botão apagar. A única coisa é que ele ficou muito junto, então eu posso dar uma ajustada de acordo aqui com as colunas. Vou colocar 3 colunas para o botão apagar, colocar 9 colunas para a parte do formulário. Atualizando aqui minha tela, veja que ficou um pouco distante demais agora, então eu vou trocar para 2 colunas para o botão e 10 colunas para o formulário. Vamos ver se agora fica ok. Veja, ficou um pouco distante, mas essa era a ideia mesmo. Estou mais interessado no código de back-end, que é a minha especialidade. E agora cabe a gente testar para ver se conseguimos apagar uma tarefa. Vou clicar aqui e veja que justamente nós temos aqui o processo de CRUD completo. Então, dessa maneira, veja que como começou a ficar repetitivo, é mais ou menos isso que você tem que saber, como o básico do básico para você ter uma carreira de sucesso na parte de back-end. Você precisa saber sobre entrega contínua, TDD e executar as operações básicas, escrevendo os testes para sua aplicação, de forma que se mantenha uma qualidade para o produto que você vai entregar para o seu cliente final. É isso aí, DevPro, meus parabéns! Você terminou a sua jornada para conhecer em 7 passos fundamentais o framework mais utilizado da linguagem Python. Vamos rever os passos? Lá no primeiro, você aprendeu em menos de 30 minutos a publicar a sua aplicação na internet utilizando o Heroku. Depois, no segundo passo, você entendeu que o mercado espera que você faça isso mantendo a qualidade, ou seja, através do desenvolvimento orientado a testes, onde você aprendeu a fazer o setup de um servidor de integração contínua. Já no terceiro passo, a gente começou a meter realmente a mão na massa, onde você entendeu qual era a aplicação real que nós íamos desenvolver nessa jornada e aprendeu o que é uma app em Django. Depois disso, lá no quarto passo, nós começamos a tratar das 4 operações fundamentais com dados, onde neste quarto passo você aprendeu como armazenar informações no seu banco. Depois que você aprendeu a armazenar informações, lá no passo 5, você aprendeu a listar todas as informações do seu banco de dados, da maneira mais fácil que tem, através do ORM do Django. Finalmente, no passo 6, você entendeu que o usuário pode cometer erros e que você precisa permitir que ele altere os dados que ele inseriu no seu sistema. E finalmente, agora, no passo 7, você completou todas essas operações aprendendo como permitir que o usuário exclua informações do seu banco de dados. E agora é o seguinte, estamos aqui no último passo. E com certeza, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está interessado em se aprofundar nessa área de programação. E para isso, eu criei um caminho mínimo para permitir que pessoas comuns possam construir uma carreira à prova de crise, através de um treinamento técnico 100% focado no que o mercado de programação web procura. Então, se você quiser se aprofundar, por favor,
clique aqui embaixo desse vídeo para saber mais detalhes. Espero ver você no nosso treinamento para que você possa se tornar mais um das nossas centenas de alunos que atualmente estão atuando no mercado maravilhoso de programação. Grande abraço!